Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podremic FS e hoje eu quero te mostrar, te esclarecer como que você faz para poder saber se está na hora de mudar, aumentar o seu page size ou não, certo? Então existe uma indicação já que normalmente a gente só precisa aumentar, por exemplo, de 8 para 16K quando o banco de dados tem acima de 100 GB, mas na prática mesmo, quando é que a gente precisa mudar de fato qual é o tamanho do nosso page size, certo? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, não sei se você conhece a IB Surgeon, mas a IB Surgeon é uma empresa que trabalha já com recuperação de banco, com performance, e tem o Bird já com ferramentas específicas para poder monitorar a performance do Firebird. Então, falou de performance, você sabe que os caras são muito bons, beleza? E eles indicam o seguinte, cara, você precisa aumentar o tamanho do seu page size sempre que existir um índice com profundidade maior do que 3, certo? Então a gente tem lá o índice que pode ter profundidade 1, 2, 3, até aí tranquilo. Passou disso, é sinal de que você já está precisando aumentar o seu page size, porque a única forma de você diminuir a profundidade do índice, o que aumenta a performance do seu banco de dados, é aumentando o page size, certo? Então, até a profundidade 3 está legal, passou disso, já começa a ficar mais complicado, beleza? Então, baseado nessa informação aí, a gente precisa descobrir qual é o page size que está no nosso banco e qual é a profundidade que estão nos nossos índices, beleza? Então, tem que avaliar todos os índices do nosso banco de dados, beleza? Como que a gente faz para poder descobrir qual é a profundidade dos índices? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é justamente abrir o nosso prompt de comando e aí vou entrar lá na pasta do Firebird. Tem o pessoal até que pergunta assim, cara, como que você faz para acessar as pastas de forma tão rápida? Eu digito aqui, ó, cd barra program, não preciso terminar, vou dar um tab e aí ele faz aqui program files. Coloco barra, vou colocar assim, ó, Firebird, né, só Fireb, vou dar um tab, pronto, já completou o Firebird. Vou dar uma barra, vou dar um monte de tab aqui, ó, tab uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, para chegar na versão 4.0, que é a que eu quero mostrar aqui de exemplo para vocês, beleza? Então, olha só, já estou aqui na página do Firebird 4.0, vou dar um Enter, o gstat está aqui dentro. Se eu utilizar assim, ó, gstat -i para poder fazer uma análise dos índices, e aí vou colocar aqui qual é o banco de dados que eu quero avaliar. Eu posso simplesmente colocar o apelido do meu banco de dados, exemplo, por exemplo, certo? Esse aqui já é o apelido do meu banco de dados, ou eu posso colocar o caminho do meu banco de dados. Nesse caso aqui, ó, vou dar um botão direito nele e vou copiar aqui como caminho, certo? Vou voltar aqui no meu prompt e vou colar esse caminho do banco aqui, beleza? Então, aqui eu vou colocar assim, ó, menos user sysdba. Perceba o seguinte, como eu estou dentro do meu servidor e estou utilizando a versão 4.0, a partir do momento que eu utilizo o caminho completo do meu banco de dados sem passar o IP e a porta de onde está rodando o serviço, eu estou fazendo o acesso embarcado. Se eu estou utilizando o acesso embarcado, então eu posso informar somente o usuário aqui, não preciso nem colocar senha, certo? Agora, se eu fosse passar pelo serviço, colocando localhost barra 3050 ou barra 3040, seja qual for a sua porta, dois pontos, o caminho do banco, daí eu precisava colocar usuário e senha, porque através do serviço não existe forma de entrar sem autenticação, beleza? Autenticação completa. Então, nesse caso aqui, vou dar um Enter, e aí a gente tem aqui algumas informações de índices que começam a ser exportados na tela, certo? Na verdade, várias informações de índice, né? Inclusive para cada tabela, para cada índice que é criado. Aqui dentro a gente tem informação que a gente precisa, que é o quê? Por exemplo, o nome do índice, que a gente precisa ter certeza de qual é o nome do índice para poder encontrar ele no banco de dados, né? Caso a gente precise dar uma olhada, ver como é que ele está e tudo mais. E precisa saber aqui também, ó, qual é a profundidade do índice. Perceba, aqui a gente tem profundidade 2. Mas, cara, conferir por aqui fica bem complicado, porque a gente tem muita informação, pode ter uma coisa que passa batido, certo? Então, vamos melhorar esse comando nosso aqui, ó, vou dar uma seta para cima, para a gente poder repetir ele, só que eu vou filtrar os dados que estão sendo exibidos. Como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou filtrar para poder listar somente a linha do índice, certo? Com o nome dele, e somente a linha que ele encontrar essa palavra aqui, ó, def, que é a palavra da profundidade, beleza? Então vou Então eu preciso colocar um filtro aqui pelas palavras index e def, né? Desse jeito que fala com TH aqui, língua entre os dentes, né? Fica esquisito, mas vamos lá. Então vamos lá, vou colocar aqui assim, ó. Por exemplo, vou colocar um pipe, certo? E aqui já é comando do Windows, tá? Do prompt, não é do próprio Firebird. Isso aqui funciona para N situações. Então vou colocar aqui, ó, grip, e aí, entre aspas, dupla, vou colocar as duas palavras, com case sensitive, tá? Então, maiúsculo e minúscula faz diferença. Index
ou, e aí coloca o pipe aqui dentro, a palavrinha mágica aqui para a gente poder trazer a profundidade do índice, certo? Então essas duas palavras aqui são o que eu quero filtrar. Então, olha só a diferença. Vou dar um Enter e aí a gente tem a mesma coisa, porém mostrando somente o nome do índice e a profundidade dele, certo? Beleza, mas ainda assim tá ruim de procurar. Olha só, eu até encontrei alguns aqui com profundidade 3, beleza, mas está dentro do padrão. E tem aqui as outras profundidades. Vamos fazer uma outra coisa aqui que vai facilitar para a gente poder encontrar, que é jogar tudo isso aqui para um arquivo texto, certo? E aí como que a gente faz? Eu vou definir aqui, ó, vou dar uma seta para cima, vou definir aqui com o sinal de maior, certo? Isso também é comando do prompt. E vou dizer para ele gravar tudo isso daqui dentro de um arquivo nessa pasta aqui. Então vou dar um Ctrl C, vou abrir uma aspa aqui dentro, Ctrl V, barra, vou definir o nome do arquivo, alt.txt, certo? Então, que é a saída. Vou fechar aspas aqui e aí vou dar um Enter. Perceba, agora ele executa o comando, porém não traz nada aqui dentro. Por quê? Porque todo esse resultado que foi impresso aqui em cima no comando anterior, agora vai ser impresso dentro do arquivo. Então vamos ver se ele criou o arquivo aqui. Criou, beleza, 17 KB de arquivo. Vou trazer ele aqui para cima, ó. Beleza, então tá aqui todas as informações que a gente precisa dos índices. Daí vamos fazer o quê? Vamos procurar por essa palavra aqui, 2.4, por exemplo, certo? Então se eu procurar aqui, ó, depth, 2.3, eu encontro aqui, ó. Então encontrei, vou dar um F3 aqui para poder encontrar as próximas. Beleza, então tem aqui vários. Vou dar um Ctrl F aqui e vou colocar a mesma coisa, só que 4, para ver se a gente encontra algum. Não encontrou. Vamos colocar 5 só para ver? 5 também não. 6 para ver? Também não. Então, todos os índices aqui estão num tamanho ideal para poder ter a melhor performance possível, certo? Nesse caso aqui, eu tenho alguns já, ó. Se eu colocar aqui 3, vou mandar procurar aqui, certo? Então, se eu dou um F3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem vários índices, tá vendo? Então, tem vários índices aqui, ó, com profundidade 3. Então, vamos supor que a gente encontrou aqui algum índice com profundidade 4 ou mais. Como que a gente faz para poder corrigir isso, para poder ter um resultado melhor, certo? Então, a gente tem várias situações aqui de profundidade 3, e aí, se a gente aumentar o page size, a tendência é que diminua a quantidade de índices com essa profundidade, beleza? Então, vamos lá. Já que eu preciso aumentar o page size, primeiro eu preciso saber qual é o page size que já existe, tá? Então, vou até deletar esse arquivo aqui, que a gente não precisa mais dele. Então, como que eu faço aqui para poder descobrir qual é o page size? Vou dar um CLS aqui para poder limpar a tela, e aí vou colocar assim, ó, gstat -h, e aí eu coloco o caminho do meu banco de dados. Vamos lá copiar de novo o caminho do banco de dados. Ó, botão direito, copiar como caminho. Windows 11 facilita bastante para isso, né? Então, Ctrl V, e aí vou dar um Enter. Nesse caso, não precisa de usuário e senha, tá? Enter aqui, e a gente tem aqui, ó, Page Size 4096, 4K. Então aqui a gente já tem uma profundidade até que pequena para a versão 4.0. Por quê? Porque o padrão é 8192, sendo que o Firebird 4.0 permite até 32K, certo? Então vamos experimentar aumentar a profundidade desse índice aqui, ó. E como que a gente faz para poder aumentar a profundidade do índice? A gente dá um CLS aqui para poder limpar a tela e vamos fazer um backup e um restore, certo? Backup normal, básico ali, ó. GBAC -B para poder fazer backup. Qual é o caminho do banco? Vou dar um Ctrl V aqui, ó, para poder encontrar o caminho do banco. Vou dar um Ctrl V de novo para poder informar onde eu quero salvar o arquivo de backup. Nesse caso aqui, vou renomear para FBK, beleza? E aí, preciso colocar o usuário -user sysdba, certo? E aqui, lembrando, mesma regra. Se eu estou acessando o caminho direto do banco de dados, dentro do servidor, eu consigo fazer uma conexão embarcada. E aí eu não preciso autenticar com o usuário e senha, somente com o usuário. Beleza? Então vou dar um Enter aqui, ó, e a gente já vai fazer a criação do nosso arquivo de backup, já está sendo criado, ó. Nem coloquei nenhum comando aqui para poder visualizar se vai acontecer algum erro. Seria interessante colocar um "-v" aqui para você visualizar, pelo menos, se ele vai concluir o backup com sucesso, tá? Mas caso tenha algum problema, ele vai dizer de qualquer forma aqui, ó, backup encerrado com erros, alguma coisa assim, certo? Então vamos lá, fazendo backup, fazendo, pronto, terminou, já retornou aqui no prompt, ó. E a gente tem aqui o nosso backup que deu 700 MB, quase redondo, ó. 700 MB, 809 KB. Beleza, então a gente tem aqui, ó, o nosso backup já pronto. Até agora, nada de novidade, certo? Então, vou fazer o seguinte agora, vou fazer um restore. O restore é diferente, certo? É o contrário, na verdade. Então, vou dar uma seta para cima para aproveitar o que eu já digitei. Aqui, primeiro, o nosso parâmetro, ao invés de ser "-b", vou colocar "-c", para poder criar um banco de dados novo. A partir de onde? De qual arquivo? Então, vai ser esse mesmo arquivo aqui, ó, só que ao invés de ser FDB, vai ser FBK, porque é a partir de um backup que eu vou criar esse banco de dados, certo? E aí, aqui na frente, ao invés de ser o arquivo FBK, vai ser o próprio FDB, só que eu não quero sobrepor o meu arquivo antigo, certo? Então, vou colocar aqui, ó, underline novo, só para a gente saber diferenciar qual que é o banco novo que foi criado a partir do backup, certo?
Daí aqui eu tenho menos user_sysdba, e agora eu preciso colocar qual é o page size que eu quero. Lembra que a gente viu que era 4096. Então vamos dobrar esse tamanho. Era 4K, vamos colocar 8K, certo? Então vou colocar aqui, ó, menos page, e aí vou colocar aqui o tamanho que eu quero. 8192, certo? Só confirmando aqui, ó, se eu pegar na calculadora o 4096 vezes 2, dá 8192, beleza. Então esse é o tamanho correto que eu quero colocar, para eu poder aumentar um pouquinho o page size do meu banco, beleza? Só isso. Já coloquei aqui a autenticação nossa do usuário, né? Somente o usuário, novamente, segue a mesma regra da anterior. Então vou dar um Enter aqui e agora só esperar ele criar o banco novo, certo? Já começou a criar aqui, ó, FB40 novo, tá? Deixa eu até trazer um pouquinho para cá, ó. Ele já está criando aqui, só aguardar um pouquinho até ele aumentar o tamanho aqui, até chegar no tamanho total, né? Tá em 500 MB, vai chegar a mais ou menos 1,6 GB, beleza? Então, só aguardando aqui um pouquinho até ele chegar à conclusão do nosso restore, beleza? Muito bem, ele terminou aqui agora o restore, certo? Vou até minimizar aqui e a gente tem já o nosso banco novo que deu um pouco menos de 1,6 GB, deu 1,549 GB, certo? Então ficou um tamanho um pouquinho menor. Agora vamos conferir aqui no prompt mesmo se esse novo banco de dados aqui ficou com o page size correto que a gente definiu, tá? Então copiar como caminho aqui, vamos lá, vou digitar aqui, ó, gstat -h, Ctrl V, que é o nosso caminho do banco novo, e vou dar um Enter. Então a gente tem aqui, ó, o page size novo, 8192, beleza, então a gente já conseguiu fazer a alteração do page size. Agora a gente pode fazer o seguinte, vamos tentar fazer aquela exportação da análise dos índices já desse banco novo para a gente ver se a gente encontra alguma mudança naquelas profundidades, beleza? Então vou dar uma seta para cima aqui até encontrar aquele gstat-i que a gente tinha feito, certo? Por quê? Porque eu quero fazer tanto no banco atual, certo? Que é esse banco aqui FDB, que eu não removi ele, certo? Eu tenho o banco original aqui com page size 4096 e tem esse aqui com 8192. Então eu vou criar dois arquivos aqui, de novo, né? Eu excluí aquele out lá, mas vou criar de novo, só para a gente poder comparar os dois. E aí vai ser legal, quer ver? Olha só, vou dar um Enter aqui, ó, só que eu vou mudar esse out aqui para antes, certo? Que é o banco antigo, beleza? Então vou dar um Enter aqui, vamos esperar ele terminar, beleza? Já terminou. E agora seta para cima, eu vou fazer uma alteração aqui agora, ó, para ele pegar o nosso banco de dados novo. Então aqui no FB40, eu vou colocar aqui underline novo, que é exatamente o nome do nosso arquivo aqui de banco de dados que foi criado agora mesmo, certo? Então vou dar um Enter aqui. Ah, acabei sobrepondo aqui o mesmo arquivo, tá? Então vou regerar aqui, vou colocar aqui como new, certo? Só para a gente diferenciar. Vou dar uma seta para cima de novo. Beleza, vou gerar de novo o arquivo antes. Maravilha. Agora sim, agora eu tenho os dois arquivos aqui. Agora, eu vou abrir esses dois aqui no Notepad++, porque ele tem recurso de comparação. Aí fica bem legal, porque a gente tem os mesmos índices com valores diferentes de profundidade, certo? Então vou selecionar esses dois aqui, vou mandar abrir, e aí vou trazer eles para cá, certo? Então traz a primeira tela, daí vou trazer a segunda tela aqui também, beleza? Então coloco aqui os dois abertos junto, não sei se vocês sabem desse recurso do Notepad++, mas se eu der aqui um Ctrl+Alt+C, ele compara os dois lados, certo? Então aqui, ó, ele está quebrando a linha. Então a gente tem diferença em tudo praticamente. Perceba, onde está amarelo aqui é onde teve diferença, certo? Então deixa eu até tirar a quebra de linha só para você ver que fica diferente aqui, ó. Mas vamos lá. Vou colocar aqui, ó, que o índice aqui não mudou, certo? A linha do índice está certa, então a ordem é a mesma. O root page mudou para todos. E vamos ver um pouquinho para cá, ó, a profundidade. Então eu tenho aqui, ó, que o que está selecionado em laranjado mais forte aqui é o que foi alterado. Então a profundidade desses índices aqui não alterou. Vamos para baixo para ver se a gente acha alguma alteração de profundidade. Vamos lá, vamos lá. Aqui a gente encontrou a primeira, ó. Essa profundidade aqui era 2, mudou para 1. Beleza, vamos para baixo aqui, ó. Profundidade 3 mudou para 2. 3 mudou para 2. Então está melhorando. 3 mudou para 2. Então perceba que essa alteração que a gente fez do page size realmente fez efeito aqui na profundidade dos índices. Então, quanto menor a profundidade, mais rápido é a localização de dados através desses índices aqui. Olha só, mais um aqui que mudou de 2 para 1, 2 para 1. Beleza, então vamos lá para frente, ó. Esse aqui, ó, 3 continuou 3, 3 continuou 3, mas já viu que é bem menos, né? 2 mudou para 1. Então a gente teve várias diferenças aqui de indexação, que isso com certeza surte efeito na hora da gente ter performance, beleza? Então é bom ficar atento nesse caso aqui, de tempos em tempos você dá uma olhada na profundidade do índice. Se o banco de dados, principalmente em banco de dados maiores com page size pequeno, se o banco de dados está crescendo bastante, o page size é pequeno, dá uma olhada na profundidade do índice. Se tiver maior que 3, já é um sinal de alerta para você fazer uma alteração de page size. Beleza? Então só quero passar um recado aqui rapidinho para avisar que ainda dá tempo de você se inscrever para o último evento de PSQL que vai ter no EQFS.
Nele, eu vou te mostrar como que o seu banco de dados, lá no seu cliente, instalado, rodando, em produção, pode te mandar mensagem falando assim, cara, esse select aqui tão lento, corrige aí pra gente para poder melhorar para o seu cliente, beleza? Então, tem como fazer essa correção e essa correção vai descer automaticamente lá para o seu cliente sem que você precise se conectar lá. A gente vai construir uma estrutura em PSQL e eu vou fornecer esse script aqui de graça para você, beleza? Então, não quer perder, é de graça, é só clicar aqui no link da descrição, colocar seu nome e seu e-mail. Quando chegar os dias das aulas, eu vou te mandar um e-mail avisando, ó, aula 1 vai começar, o link é tal, beleza? Só para isso mesmo que é o e-mail para você não perder. Tranquilo? É o último evento do ano, então se prepara, porque 2022 vai ter muita gente com performance melhorada, já tem mais de 500 pessoas cadastradas para esse evento. E se você não se cadastrar, é possível que algum concorrente seu vá aplicar esse script aí, meu amigo. Aí vai ser mais dor de cabeça para você. Beleza? Então vamos melhorar o sistema de todo mundo aí, vai ser de graça, não tem custo nenhum. Tranquilo? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou. Tchau, tchau.